Na natureza, sobreviver nunca foi apenas uma questão de força. Também não é apenas sobre velocidade. Ao longo de milhões de anos, a evolução moldou estratégias surpreendentes, mecanismos tão sofisticados que transformam um simples ataque em uma experiência memorável para qualquer predador. Alguns animais desenvolveram sistemas químicos complexos, outros apostaram em biomecânica extrema, e há aqueles que sobreviveram graças à pura engenharia comportamental. Hoje você vai conhecer alguns dos mecanismos de defesa mais extraordinários já registrados pela biologia. E o último da lista representa uma das estratégias coletivas mais impressionantes do reino animal. Número 10. Fulmar do Norte. Defesa química estratégica. O fulmar do norte parece uma ave comum do Atlântico Norte, mas, quando ameaçado, projeta um jato de óleo estomacal contra o agressor. Não é apenas desagradável. A substância compromete a impermeabilidade das penas do predador, essencial para voo e isolamento térmico. Sem essa proteção, manter a altitude torna-se um desafio real. É uma defesa aérea precisa, com efeito prolongado. E o segundo lugar leva a adaptação evolutiva a um nível ainda mais incomum. Número 9. Porco-espinho. Engenharia de dissuasão. O porco-espinho não compete em velocidade, nem em agressividade. Ele investe em dissuasão estrutural. Seu corpo é revestido por espinhos queratinizados com microfarpas, que facilitam a penetração e dificultam a remoção. Ao menor sinal de ameaça, ele se posiciona estrategicamente de costas, emitindo alertas sonoros, um aviso claro de que o custo do ataque será alto. Não há perseguição, não há confronto prolongado, apenas uma equação evolutiva simples: risco elevado, recompensa baixa. Predadores aprendem rápido. Na natureza, onde cada gasto energético importa, a experiência negativa cria memória, e memória cria sobrevivência. O porco-espinho não precisa vencer a luta, ele precisa tornar o erro inesquecível. Número 8. Lagarta de falcão. Especialista em ilusão visual. A lagarta de falcão é um exemplo notável de mimetismo defensivo. Quando ameaçada, ela altera completamente sua postura corporal. A parte anterior do corpo se expande e revela padrões que simulam olhos grandes e escuros, semelhantes aos de uma serpente. Para aves predadoras que dependem fortemente da visão para identificar presas, essa mudança ativa um alerta instintivo. Mesmo sem possuir veneno ou ferrão, a lagarta explora um princípio fundamental da natureza: percepção é sobrevivência. Estudos mostram que predadores frequentemente evitam padrões associados a perigo, mesmo quando não há ameaça real. E essa estratégia simples aumenta drasticamente suas chances de continuar viva. Número 7. Besouro bombardeiro. Química de alta precisão. O besouro bombardeiro desenvolveu um dos sistemas químicos mais sofisticados entre os insetos. Dentro do seu abdômen, ele mantém substâncias separadas em compartimentos distintos. Quando ameaçado, essas substâncias são misturadas em uma câmara de reação especializada. O resultado é uma reação exotérmica controlada, capaz de produzir calor e pressão suficiente para expelir um jato químico quente em direção ao predador. O mais impressionante é o controle do disparo. Ele pode direcionar o jato com precisão e repetir o processo diversas vezes. É um exemplo fascinante de engenharia biológica miniaturizada. Uma adaptação que combina química, física e anatomia em perfeita sincronia. Número 6. Lagarto cornudo. Estratégia fisiológica rara. O lagarto cornudo combina camuflagem com um mecanismo fisiológico pouco comum entre vertebrados. Quando pressionado por predadores específicos, ele pode aumentar temporariamente a pressão sanguínea na região ocular e liberando um jato direcionado. Além do efeito visual inesperado, o fluido contém compostos que tornam a experiência desagradável para certos mamíferos. Essa adaptação não é utilizada com frequência, é uma estratégia de último recurso. Antes disso, o lagarto aposta na camuflagem, achatando o corpo contra o solo para se misturar ao ambiente. É um exemplo de defesa em múltiplas camadas. Primeiro, invisibilidade, depois, impacto. Número 5. Cobra cuspideira. Defesa à distância. Entre as serpentes, a cobra cuspideira se destaca por sua adaptação única. Suas presas possuem pequenas aberturas frontais que permitem projetar veneno com notável precisão. O objetivo não é capturar alimento, mas impedir a aproximação. Ao atingir principalmente a região ocular do agressor, o veneno provoca dor intensa e desorientação temporária,
oferecendo tempo suficiente para que a serpente escape. Essa estratégia reduz confrontos físicos diretos, diminuindo o risco para o próprio animal. É uma solução elegante e eficiente dentro da lógica evolutiva. Número 4. Tamaruta. Biomecânica de alto impacto. A tamaruta é frequentemente citada em estudos de biomecânica. Seu apêndice frontal acelera a tamanha velocidade que provoca o fenômeno conhecido como cavitação, formação de bolhas que colapsam liberando energia significativa. Esse impacto é suficiente para romper conchas duras e estruturas resistentes. Além da força, o sistema visual da tamaruta é um dos mais complexos já observados no reino animal, permitindo percepção avançada de cores e polarização de luz. Ela combina força extrema com percepção refinada, uma combinação rara. Número 3. Peixe-bruxa. Defesa por saturação. O peixe-bruxa possui glândulas capazes de produzir grandes quantidades de muco em poucos segundos. Quando atacado, essa substância se expande em contato com a água, formando uma barreira viscosa que interfere na respiração de predadores marinhos. O mecanismo não depende de força ou velocidade, depende de saturação ambiental. Uma estratégia simples, mas extremamente eficaz em ambientes subaquáticos. Número 2. Loris lento. Adaptação química entre mamíferos. O loris lento é o único primata conhecido com capacidade venenosa funcional. Ele possui glândulas braquiais que secretam compostos tóxicos. Ao misturar essa secreção com saliva, cria uma defesa química rara entre mamíferos. Além disso, pode espalhar a substância na própria pelagem, tornando-se menos atrativo para predadores. Essa combinação de comportamento e bioquímica faz do loris um caso único na evolução dos primatas. Número 1. Formiga explosiva. Proteção coletiva extrema. Algumas espécies de formigas desenvolveram um mecanismo chamado autotimismo defensivo extremo. Quando confrontadas, podem romper estruturas internas e liberar substâncias pegajosas que imobilizam o invasor. Essa adaptação favorece a proteção da colônia como um todo. É um exemplo claro de seleção natural atuando no nível coletivo, onde o sucesso do grupo supera o do indivíduo. Poucos mecanismos ilustram tão bem a lógica da evolução social. Esses animais demonstram que a evolução não favorece apenas tamanho ou força, favorece eficiência. Cada adaptação que vimos aqui é resultado de pressões ambientais específicas e milhões de anos de refinamento biológico. Qual dessas estratégias você considera mais engenhosa? Se você aprecia ciência, natureza e descobertas surpreendentes, se você gostou do que viu, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e continuar acompanhando conteúdos cada vez mais impressionantes. E clique no vídeo que está na tela agora para continuar explorando outras histórias surpreendentes da natureza.